Eu vou gravar a aula, quem entrar depois, ele assiste depois. Ah, professor, eu cheguei atrasado, depois assiste a aula, eu mando a aula gravada pro pessoal. Ok? Se alguém perguntar aí sobre a aula, fala que está correndo aqui solta. Pessoal, hoje o nosso conteúdo é fluxos migratórios, estrutura da população, tá? Esse fluxo migratório subentende-se migrações, tá? Então vai ser 2 tópicos, é bem simples, eu fiz um resumo bem tranquilo disso aí, só os tópicos mais importantes, né? E a gente vai ver, no segundo momento, a estrutura da população, que vai ser um pouco maior do que a questão de migrações, tá? Então tá aí, professor e a disciplina. Quando eu falo em movimentos populacionais, subentende-se deslocamento, né? Deslocamento da população pela superfície. Esse deslocamento da população sobre superfície nós chamamos de migração, tá? Então, migração nada mais é do que o movimento da população na superfície. Isso aí existe desde quando tem a raça humana. Desde os primeiros homens, lá na antiguidade, né? De lá para cá, sempre o homem se movimentou sobre a superfície, em busca de melhorias, em busca de emprego, fugindo de catástrofes, né? Enfim, vários motivos fazem com que a população se desloque. Quem pratica isso, como está escrito no slide aí, é o migrante. O que é o migrante? É aquela pessoa que pratica a migração, a pessoa que está se deslocando sobre a superfície. Aí dentro da migração tem 2 momentos, o momento da saída e o momento da entrada. Quando você sai de um país para o outro, você está emigrando, ou você é um emigrante, né? Quem sai de sua região, do seu país, para um outro país. Seja de forma definitiva, ou seja de forma temporária. Tem muita gente que deixa o Brasil, vai para outro país, fica 1, 2 anos lá, estuda e volta. Tá? Então a migração pode ser definitiva, quando você vai e fica, ou temporária, quando você fica um tempo e volta, por trabalho, por estudo, né? E o imigrante é aquela pessoa que estabelece numa região ou país diferente do seu. Tá? Então, vamos supor, os portugueses, quando vieram para cá, eles eram imigrantes. Quando eles deixaram a Europa, eles eram emigrantes. Vieram para cá, se tornaram imigrantes. Então, a imigração é o quê? É a chegada da população, a entrada da população de um país diferente daquele no qual ela está se situando. Tá? Aí as causas, veja bem, todo o processo migratório, como eu disse há pouco, tem uma causa. Então eu coloquei aqui 5 causas, são diversas, tá? Não são só essas 5, são mais de 10, 15, 20 causas, mas eu coloquei aqui as mais importantes. A questão político-ideológica, a população muitas vezes migra devido à questão ideológica, à questão política, né? Nós estamos vendo hoje muita gente saindo da Venezuela, vindo para o Brasil, indo para a Colômbia, indo para o Equador, indo para o Peru. Por quê? É uma questão política envolvendo lá aquele país. Então, muitas vezes, você tem uma migração onde o governo, politicamente, ou a questão ideológica, faz com que a população migre. Aconteceu isso aí em Cuba, acontece agora na Venezuela, acontece na Coreia do Norte, acontece em alguns países, algumas províncias da China. Então, a questão política, muitas vezes, faz com que as pessoas migrem, tá? Desastres naturais. Então, quando você tem algum tipo de fenômeno natural que acaba destruindo, prejudicando, gerando risco para a vida da população, ela migra. Então, secas prolongadas, chuva excessiva, né, terremotos, tsunamis, ondas gigantes, isso aí faz com que haja migração também. É um fenômeno natural, né? É um fenômeno que você não tem como deter, né? Uma explosão de uma erupção vulcânica. Muita gente que mora próximo àquele vulcão vai ter que migrar daquela região, porque senão a lava pode comer, como se diz, não comer, mas matar essa população, né? No caso, ela vai incendiar esse povoado, vai danificar toda a estrutura, né? Conflitos militares também, é muito comum hoje você ter uma série de refugiados, pessoas que fogem muitas vezes de guerras. Então você tem aí grupos rivais dentro do mesmo país que entram em conflito, e isso gera o quê? Gera pessoas que não estão satisfeitas e migram, tá? Então a gente vai ter até um slide aqui sobre os refugiados. A questão religiosa, muitas vezes você está num determinado país e predomina uma religião X, só que você é da religião Y. Então, para você não ser perseguido, para você não ser colocado lá contra a parede, você migra também, uma questão religiosa.
E a última é a questão mais importante dentro das migrações, a causa mais importante dentro da questão das migrações, que é a questão econômica. A maior parte da população que migra, ela migra porque precisa de quê? Precisa de uma melhor qualidade de vida, uma melhor vida, né? Uma melhor condição de vida. Então, ela migra por causa de um emprego melhor, ela migra muitas vezes porque está passando necessidade econômica mesmo, falta de dinheiro, falta de recursos, passando fome, né? Então, hoje a questão econômica é a questão que mais determina as migrações no mundo, tá? E tem outras causas que eu não citei aí, mas tem diversas outras causas. Aí nós temos o quê? O que eu falei agora há pouco. Você pode migrar de 3 formas: de forma voluntária, de forma forçada ou de forma controlada. A voluntária é quando você quer ir por livre vontade, você deseja migrar. A forçada, já está dizendo, né? Alguém está forçando você a sair. Então, ocorre um conflito militar, você não quer ver sua família ali vítima daquela guerra, você migra, você está forçado a sair. E controlada é quando o governo estabelece, né? Como que você vai migrar. Lá na China, você tem ainda um país que tem muita gente no campo, porque o governo controla a população no campo. Tá? É um dos poucos países, China e Índia, onde a maior parte da população ainda se encontra no campo. O governo controla as migrações para as cidades. Tá? Ele evita que haja essa migração. Tá? Porque se você não tiver muita gente no campo, você não gera alimento. E vocês sabem muito bem que a China e a Índia são os países mais populosos, né, do mundo. Tá? Tranquilo aí, pessoal? O próximo item diz respeito aos refugiados. Tá? Veja bem. Eu acabei de dizer aí que um dos motivos das migrações é os conflitos, guerras, né? E essas guerras, muitas vezes, acabam o quê? Gerando refugiados. Então, você tem muitos conflitos hoje étnicos, conflitos religiosos, conflitos políticos mesmo, o mesmo caso da Venezuela, que faz com que haja refugiados. Refugiados, muitas vezes, são pessoas que migram, na maior parte das vezes, devido a guerras. Então, aqui tem uma embarcação coalhada de imigrantes, tá? Pessoas que estão deixando um determinado local, tá? E tentando entrar no outro local ali, tentando resolver a questão da vida deles, né? Melhorar a qualidade de vida. E muitas vezes, quando eles chegam naquele país, o país até muitas vezes recebe, mas as condições são precárias. Então, muitas vezes, surgem lá os campos de refugiados. Então, vocês podem ser cobrados no Enem com relação a esses campos. A infraestrutura aqui não é boa, tá, pessoal? A infraestrutura aqui é precária. Muitas vezes não tem saneamento, muitas vezes não tem condições de higiene, não tem condições médico-sanitárias, não tem eletricidade, luz elétrica, e muitas vezes a população tem que ficar aqui porque foi dado esse local para que eles pudessem viver ali de forma momentânea. Tá? Então, hoje nós temos aí muitos milhões de refugiados no mundo, tá? Principalmente no Oriente Médio, Síria, lá no Afeganistão, enfim, são países que volta e meia tem grupos lá que lutam pelo controle de poder e geram o quê? Geram uma quantidade enorme de refugiados. Tá? Então, refugiados geralmente são aquelas pessoas que fogem dos conflitos, principalmente os conflitos onde você tem uma carnificina de mortes, né, uma grande quantidade de mortes, e a população tenta livrar sua pele. Aí ela acaba o quê? Ela acaba migrando. Tá? Então, se vocês forem cobrados lá em janeiro com relação a refugiados, é um tema muito pertinente, porque é um grupo de imigrantes que migram não porque eles querem, mas forçadamente. Eles saem porque eles são forçados ali devido a um conflito que envolve o país no qual eles moram. Tá? Eles moram, no caso, no país no qual eles moram. Tá? Hoje nós temos um país aí que não é uma pátria ainda soberana, que são os curdos, lá no Oriente Médio, lá entre o Iraque, Irã, Turquia. É a maior nação sem pátria do mundo. Eles vivem entre aqueles países do Oriente Médio, mas eles não têm um território definido para eles. Tá? Então, há também essa questão de muitos refugiados estarem num determinado território, mas não terem lá aquele território para si, como ocorre nos curdos. Eles reivindicam o território para eles, só que os países que têm esse território não querem conceder, né, essas áreas para que eles possam ter uma pátria para aquela população. Tá? Então, com relação a migrações, tem muita coisa com relação a migrações, eu coloquei só uma síntese aqui, tá, desse conteúdo. O texto que eu trabalho, ele só dá essa visão geral com relação aos migrantes, né? São cerca de 250 milhões de pessoas hoje que estão fora dos seus locais de origem, né? São migrantes.
Só que alguns foram de forma definitiva, alguns de forma temporária, alguns forçados, alguns de forma voluntária, né? Alguns controlados, mas é uma quantidade muito grande de pessoas. Só para você ter uma ideia, o Brasil está com 211 milhões de pessoas, né? Então a quantidade de imigrantes no mundo supera, né, a população brasileira fácil. Dando sequência, pessoal, agora a gente vai para o item 2, que fala sobre a estrutura da população. Então, veja bem, quando você pega a população, você pode estruturá-la de várias formas. Eu coloquei aqui o exemplo. Uma das formas muito fáceis de você estruturar a população é por faixa etária, outra forma por gênero, né, mulheres e homens, atividade econômica e setores da economia. Então, aqui são 4 categorias, né, que a gente pode citar com 4 categorias. Aqui eu posso colocar também distribuição de renda e eu posso também colocar a questão da desigualdade social. A gente vai ver mais na frente sobre isso. A primeira classificação aqui da população, ou a primeira categoria onde você pode estabelecer lá a estrutura da população é por faixa etária. Então, geralmente, nos países, você agrupa a população em 3 faixas etárias. O jovem, o adulto e o idoso. Aqui é o caso do Brasil, tá? No Brasil, todo jovem é aquele que nasce, vai até os 19 anos de idade, completos. Fez 20, considerado adulto, até os 59. Fez 60 ou mais, é considerado idoso. Isso é para o Brasil, tá? Inclusive, já tem aí uma mudança no Brasil, querendo colocar isso aqui para 65, porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Tá? Então, de forma resumida, nós vamos ter 3 grandes faixas etárias aqui, quando a gente pega a estrutura da população por faixa etária. Gêneros aqui, homens e mulheres, o movimento aí, como posso dizer, LGBT, né? Tem também colocado outros, mas, em forma genérica, nós somos aqui divididos em homens e mulheres. Com relação à economia, você tem o quê? População que trabalha, que está no mercado de trabalho, ativa, a PEA, e população que não trabalha ou deixou de trabalhar, que é a PEI. A PEA é toda a população que tem acima de 15 anos, que recebe alguma remuneração e está no mercado de trabalho. Isso também não é regra, tá, pessoal? Tem gente que trabalha com uma idade inferior. E a PEA são economicamente inativa. São pessoas que já trabalharam, aposentados, ou que por algum motivo não trabalham, são pensionistas, ou trabalham somente no seu interior, ali, donas de casa, ou crianças estudantes que estão somente voltados para os estudos. Então, isso aqui é a PEI. Então, aqueles de vocês que não trabalham ainda, são dedicados ao estudo, vocês fazem parte da PEI. Aqueles que já estão no mercado de trabalho, já faz uma atividade econômica aí, já está participando de uma atividade econômica, faz parte da PEA. E com relação aos setores, a população geralmente é agrupada em 3 grandes setores formais, tá? Isso aqui é os setores formais: primário, secundário e terciário. O setor primário é o setor da agropecuária e do extrativismo, tá, pessoal? Então, quando você está dentro da PEA, você está dentro do mercado de trabalho, você pode participar de uma atividade no setor primário. O setor secundário já é o quê? O setor de transformação, é a indústria em geral e a área de alguns aqui na aula da construção civil, tá? Principalmente o pessoal os 2 cursos, né? A construção civil, basicamente edificações. E o setor terciário é o setor do comércio, do serviço e também da administração pública, tá? Então, a maior parte das atividades hoje exercidas no mercado de trabalho, elas são do setor o quê? Do setor terciário. Então, se você está num desse setor aqui, primário, secundário e terciário, e você tem os seus direitos trabalhistas garantidos, a carteira de trabalho assinada, você está dentro da economia formal, tá? Então, a economia formal é onde você tem registro trabalhista e você tem garantias trabalhistas, tá? 13º salário, férias, enfim. Quando você está dentro do mercado de trabalho, independente se seja primário, secundário e terciário, mas você não tem a carteira assinada, você está numa atividade informal, você também participa da atividade econômica, só que aqui você não tem seus direitos trabalhistas adquiridos, garantidos. Tá? Então, a informalidade é um setor importante porque boa parte da PEA, quando não se encontra no mercado formal, ela parte para o setor informal. O setor informal, ela garante emprego, só que a pessoa fica sem os direitos trabalhistas, né? Não tem direito à aposentadoria, não tem direito ao auxílio, aos vários tipos de auxílio, né? Auxílio saúde, enfim, licença maternidade, licença paternidade, que tem dentro da economia formal.
Mas a formal e a informal são dois setores grandes da economia, sendo que um tem o registro em carteira e o outro não tem, né? A gente considera aqui a informalidade a pessoa que trabalha por conta própria, autônomo, né? E não tem seus direitos trabalhistas assegurados ali. Aí a gente vai falar sobre cada item desse agora, ó. O primeiro item, então, é com relação à estrutura da população por faixa de idade. Tem um gráfico que representa a população por faixa de idade, que recebe esse nome que vocês estão vendo aqui, ó. Pirâmide o quê? Pirâmide etária. Ou pirâmide por idades. É esse gráfico aqui, ó. Ele pega a população e divide a população entre homens e mulheres, a questão de gênero, né? E coloca aqui o quê? O percentual de cada faixa etária. Aqui, se nós pegarmos anos inteiros, né, você vai ter a cada 5 anos uma faixa etária aqui, ó. Então, até chegar aos 20, você vai ter 4 faixas etárias, né? Então, essa base da pirâmide aqui, esse vermelho, nós chamamos de uma pirâmide de base. É o grupo que representa os jovens. Vocês viram há pouco, né? O que é o jovem? Aquele cidadão que tem de 0 até 19 anos. Então, aqui você tem cerca de 8% da base até 4 anos, aqui também, né? Conforme você vai chegando com as idades mais avançadas, vai diminuindo essa base. Então, a base de uma pirâmide, pessoal, se cair no Enem, toda vez que vocês verem essa parte inferior aqui, é chamada de base. A parte do meio, esse azul, recebe o nome de corpo. Tá? O corpo representa os adultos. O que é o adulto? Aquele cara que tem entre 20 e 59 anos de idade. E aqui está a divisão a cada 5 anos. Tá? Então, tem a faixa etária dos homens aqui, percentual da população e percentual da população. E a parte de cima, esse amarelo que está mais estreito aqui, é o quê? É o topo da pirâmide, ou o ápice da pirâmide. Então, a pirâmide tem 3 partes: a base, o corpo e o topo. Nesse caso aqui, ó, o que é o topo? Representa os idosos, aquela população que tem idade superior a 60 anos. Então, vocês estão vendo aqui, né? Que a base dessa pirâmide aqui é larga e o topo é o quê? Estreito. O que quer dizer essa pirâmide aqui? Você tem uma alta taxa de natalidade, porque você tem muitos jovens, e você tem uma baixa expectativa de vida, porque você tem muitos idosos. Então, geralmente, no Enem, eles cobram isso aqui de vocês, ó. Eles te dão 2, 3 pirâmides ali para vocês fazerem uma comparação. Então, aqui tem uma pirâmide do continente africano, em 2006, e aqui uma pirâmide do continente europeu, em 2006. Vocês percebem que elas têm um formato o quê? Igual ou diferente? São diferentes, não é? O que você tem aqui? Na pirâmide da África, a base larga, topo estreito. Ou seja, na maior parte dos países africanos, ainda persiste alta taxa de natalidade, e na maior parte dos países você vai ter o quê? Uma baixa expectativa de vida. Ou seja, são países tipicamente subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos têm como característica terem ainda elevadas taxas de natalidade e ainda terem o quê? Baixa expectativa de vida. Do lado, você tem a Europa. A Europa, aqui você tem, na África, uma pirâmide triangular. Aqui na Europa, você tem uma pirâmide chamada de retangular, né? Ou seja, ela tem se você virar ao contrário, tem um formato mais ou menos de um retângulo. Então, o que você percebe aqui, ó? Enquanto na África predomina jovens na população, na Europa predomina adultos. E você tem uma grande quantidade de idosos. A quantidade de idosos é quase semelhante à quantidade de jovens. Ou seja, na Europa, na maior parte dos países europeus, a taxa de natalidade é baixa. E a expectativa de vida, ao contrário da África, é o quê? É alta. Isso quer dizer o quê? Mostra uma boa qualidade de vida. A população já passou por essa fase, está nessa última fase aqui de transição, né? Onde você vai ter o quê? Predomínio da população na faixa etária, o quê? Adulta. O corpo aqui vai ser maior do que a base e vai ser maior também do que o topo. Tá certo? Então, esse país aqui, os países da Europa, a maior parte deles tem o quê? Tem uma qualidade de vida muito boa, são países desenvolvidos, e quase todos os países desenvolvidos têm esse formato aqui de pirâmide etária. Tá? Então, se vocês forem cobrados no Enem, geralmente eles pedem a pirâmide etária, geralmente eles pedem para você comparar base, corpo e topo das pirâmides, e aí fica fácil. Pirâmide triangular se refere aos países subdesenvolvidos. Essa outra pirâmide aqui, ó, subdesenvolvidos, tá? Da África.
A pirâmide da Europa tem um formato mais retangular, né? Mais a base é estreita e o topo é largo. Por quê? Baixa taxa de natalidade e alta o quê? Expectativa de vida. Tá? Tem diversos exercícios aí sobre a pirâmide etária, que é uma das formas de você estruturar a população. Outra forma de você estruturar a população é com relação à população ativa e inativa. Então, a gente falou há pouco, né? A PEA e a PEI. Ativa quem trabalha e inativa quem já trabalhou ou não trabalha, ou só faz atividade dentro de casa. Tá? Então, nós já vimos isso. E ele coloca aqui uma observação interessante. Ó. Isso aqui que é interessante. Quanto maior o percentual de ativos, mais desenvolvido é o país. Por quê? Porque os ativos têm o quê? Ele tem os direitos trabalhistas assegurados. Então, se você pegar um país que tem 100% da população, 60% é PEA, ou seja, tem muita gente empregada e muita gente está empregada mantendo o país. Agora, se você pegar um país que tem 100% da população, 20% só da PEA, você vai ter 80% de PEI inativos, né? Você vai ter um país que está com problemas ali, principalmente desemprego. O desemprego geralmente é alto. Tá? Então, os ativos são aqueles que trabalham, exercem uma atividade remunerada, ou estão em condições de exercê-lo também. Muitas vezes o cara está desempregado de forma temporária, ele também é considerado um ativo. O inativo é, por algum motivo, não pode exercer uma atividade remunerada, jovens, idosos, inválidos, ou que já trabalhou, aqui está incompleto, tá? Ou que já trabalhou, já está aposentado. Aí, com relação ao Brasil, ó, como que é a estrutura da população no Brasil, da PEA, um dado aqui meio, não está bem atualizado, mas dá para a gente entender, ó. A PEA no Brasil hoje, ela engloba mais ou menos cerca de 40% da população, tá? Cerca de 40% da população, mais ou menos, brasileira está dentro da PEA. Tá? Vocês viram aí que você tem uma população de 200 aqui, no caso, 2016. Vai dar um pouco mais, vai dar um pouco mais de 40, tá? Eu estou colocando aqui 40, mas vai dar um pouco mais. Eu não tenho o número atualizado, mas vai dar acima de 40, porque aqui eu creio que o IBGE trabalhou só com a formalidade. Aí ele não colocou a informalidade, aí você vai somar a informalidade, vai dar um pouco maior do que 40%. Mas com relação aos setores, ó, a maior parte da PEA está dentro do setor de serviços, ó, setor terciário. O que eu disse há pouco? O setor terciário engloba os serviços, ele engloba o comércio em geral e ele engloba a administração pública. Então, muita gente trabalha de prestação de serviço, né? Professores, médicos, advogados, não é? O setor que abrange a maior parte da PEA é o setor urbano, o setor das cidades, o setor terciário. Em segundo lugar, tem outro setor urbano também, ó, que é o setor secundário. As indústrias estão nas cidades. As indústrias, a construção civil, as grandes empresas, muitas vezes mineradoras, né? Elas têm lá sede na cidade, faz extração no campo, mas tem a sede na cidade, né? E o setor que engloba a menor parte da PEA, devido à mecanização, à modernização agrícola, é o setor primário. Então, a agricultura, a pecuária, o setor de extrativismo, ele tem apenas 7% da participação da PEA nesse setor. Por que pouca gente, professor? É porque aqui houve uma grande mecanização, uma grande modernização agrícola, que fez com que as máquinas substituíssem quem estava no campo. E quem estava no campo migrou para a cidade. O camarada trabalhava no campo, veio para a cidade, né, êxodo rural, a migração, né, campo-cidade, e na cidade ele ou se enquadrou no setor terciário, ou se enquadrou no setor secundário. Então, os dois setores cresceram, tanto o terciário como o secundário, e o setor primário, ele reduziu. Se nós tivéssemos aqui esse gráfico de 1916, voltássemos 100 anos, vocês iam ver que a maior parte da PEA estaria no setor primário da atividade econômica. Tá certo? Mas nessa época nem IBGE tinha, a gente não tinha esses dados aí, tá, pessoal? Dando sequência, nós temos outra forma de você estruturar a população com relação à renda. Ó. Esse aqui foi um slide que eu trouxe que eu achei interessante. Ó. Ele mostra a pirâmide global da riqueza, distribuição de renda, né, da população mundial, e ele coloca aqui dos 7 bilhões de pessoas do mundo, 3 bilhões e 200 milhões, 63% da população vive com até 10 mil dólares por ano, tá? Então, você vai ter 1,9% da população
desculpa, 1,9% da renda, né? Apenas com né, é uma quantidade grande, quase 64% da população. Ou seja, hoje a maior parte da população mundial, ela tem o quê? Uma renda baixa. 10 mil dólares por ano, tá? Menos, aqui tá o cifrão aqui é o US dólar, né? Menos de 10 mil dólares por ano. 64% da população mundial vive com menos de 10 mil dólares por ano. Vai dar menos de 1.000 dólares por mês, né? Se fosse 12 mil dólares, daria 1.000 dólares por mês. Então, vai dar um pouco menos que 1.000 dólares por mês. Professor, mas 1.000 dólares vai dar, em reais, vai dar 5 mil reais por mês. É muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. Só que você vai ter o quê? 64%, né, da população mundial, adultos, tá? Que ele está falando número de adultos, tá? Vivendo com até 10 mil dólares. E lá em cima, você vai ter 1 milhão de pessoas, né? Aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo com desculpa, aqui que está a quantidade, né? 42 milhões de pessoas vivendo com mais de 1 milhão de dólares ano, tá? Aqui é mais de 1 milhão de dólares, aqui é o valor monetário e aqui é o percentual da população. Então, você vai ter menos de 1% da população mundial, que vai dar 42 milhões de pessoas, vivendo com uma renda de mais de 1 milhão de dólares por ano. Ou seja, 1% da população mundial consome 44% da riqueza do mundo. 1% da população mundial consome 44% da riqueza do mundo. Enquanto você tem o quê? 64% da população mundial adulta, tá, pessoal? Consumindo menos do que 2% da riqueza do mundo. Então, o que esse gráfico aqui nos mostra? Que há uma grande desigualdade na distribuição de renda, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que eu trouxe aqui do Brasil. Ó. Aqui eu trouxe a divisão do Brasil. Aqui eu tenho a pirâmide social do Brasil, que houve momentos de evolução e momentos de melhoria, né? Então, tem um corte aqui, tem um corte temporal, 2013, 2011, 2014, e você tinha a população de baixa renda, a classe D e E, a classe média, a classe C, né? Média alta e alta, classe A e B. Então, o que você tinha lá em 2003, ó? Aqui está em milhões, né? 96 milhões de pessoas vivendo ali dentro da classe D e E. 65 milhões vivendo na classe média, né? E apenas 13 milhões de pessoas vivendo na classe média, média alta, classe alta. Aí o que você tem? Em 2011, reduziu essa classe, a classe baixa reduziu, muita gente que estava na classe baixa foi para a classe média, e muita gente que estava na classe média foi para a classe alta, ou seja, você teve uma melhoria na distribuição de renda aqui. Em 2018, você continua, 2014, continua esse processo. A classe baixa reduziu ainda mais, pouco menos de 50 milhões de pessoas. A classe média aumentou, né? Era 65 milhões, passou para 118 milhões. E a classe média alta, que eram 22, passou para 29 milhões. Ou seja, houve uma melhoria aí nos anos 2000 na distribuição de renda da população brasileira, e muita gente que estava na classe mais baixa migrou para a classe média, e muita gente que era classe média conseguiu se ingressar na classe média alta, ou na classe alta. Tá? Então, no Brasil, houve aí alguns momentos bem mais recentes, né? Políticas de transferência de renda, houveram políticas aí de distribuição de renda que fez com que a população migrasse, né, de uma classe para outra. Mas ainda hoje nós temos ainda uma distribuição bem desigual da renda no nosso país. Dando sequência, então, pessoal, nós temos crescimento e desenvolvimento econômico. Veja bem, praticamente isso aqui é uma coisa bem fácil, né, quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento. Crescimento econômico é quando um país cresce o seu valor monetário. Ele cresce economicamente. Desenvolvimento social é quando ele cresce e distribui renda. Então, de 2003 para cá, houve em certos momentos, crescimento econômico junto com distribuição de renda. Então, houve os dois. Mas, em vários momentos da história do Brasil, só houve crescimento econômico, não houve desenvolvimento social. Tá? Então, aqui eu coloquei essa distinção de crescimento para vocês entenderem a distinção de crescimento para desenvolvimento. Vocês podem ser cobrados no Enem com relação a isso. Ó. Crescimento é um processo quantitativo, né? Aumenta a capacidade produzida,
a capacidade produtiva da economia, cresce lá o produto interno bruto, cresce o produto nacional bruto, tá? Há o crescimento da renda per capita, só que isso aqui tem que vir junto com quem? Com o desenvolvimento. O desenvolvimento já é um processo qualitativo, quantitativo, qualitativo. Aqui você tem o quê? Não só aumento da capacidade produtiva, mas você tem melhores condições de vida para toda a população. Então, você tem melhorias no rendimento, você tem melhorias na saúde, na educação, na cultura, direitos humanos. Então, ele cita aqui, ó, crescimento econômico é condição necessária, mas não o suficiente para haver desenvolvimento. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque muitas vezes, o país cresceu lá no milagre econômico, lá na época da ditadura militar, dos governos militares. O Brasil cresceu, professor, a 10% ao ano, crescimento fantástico. Sim, houve um crescimento fantástico, mas não houve desenvolvimento social. Ou seja, houve um crescimento da economia como um todo, só que não houve distribuição de renda. A gente tinha ainda a questão da distribuição de renda. Certo? Então, é bom que vocês saibam disso, porque muitas vezes a pessoa vê lá um crescimento muito alto, mas não há melhoria na qualidade de vida daquele país. O que ocorre com a China? A China tem crescimento econômico elevadíssimo, né? É um dos países que mais cresce do mundo, só que tem muitos problemas sociais internos. Por isso que ela não é considerada um país desenvolvido. Ela é um país emergente, como é o Brasil. Tá certo? Então, na China é um bom exemplo de haver crescimento econômico, mas não haver desenvolvimento social. Tem ocorrido, mas a passos lentos, tá? Aí eu coloquei novamente aqui para vocês entenderem, tá? O que aconteceu aí nos últimos anos, só a nível de curiosidade. Um outro corte que eu peguei aqui temporal, ó. 2008 até 2018, praticamente 10 anos, né? Novamente aqui, ó, classe A e B, classe média e alta, né? Média alta e alta, eram 11 milhões, passaram a ser 14 milhões. A classe C, que é a classe média, eram 48 milhões, passaram a ser em 2018 55 milhões. E a classe D e E, que é a classe menos privilegiada, que é a classe baixa, né, eram quase 40 milhões e passaram a 30 milhões em 2018. Então, o que você pode inferir aqui? Que houve uma melhoria na condição de vida, porque os ricos se tornaram mais ricos, que eram 11, passaram a ser 14. A classe média, que era uma classe com 49 milhões, passou a ser 55. E o grande ponto positivo aqui é que a classe baixa, classe D e E, que era 40 milhões, passou a ser 30 milhões. Então, houve sim uma melhoria na condição de vida do povo brasileiro, principalmente nesse corte aqui, né, a partir de 2008 até 2018. Aqui embaixo tem, tá? Alguns devem estar perguntando, professor, mas qual que é o rendimento? Aqui tem o rendimento, tá? A fonte é muito boa, FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, e aqui ele coloca os valores, ó. Classe alta, o que é classe alta? Ou classe média alta? É aquela classe onde as famílias ganham acima de 8 mil reais. A classe média, a família ganha entre 1.800 a 8 mil reais. E a classe baixa é aquela família que ganha abaixo, né, de 1.800 reais. Tá? Eu não sei se aqui o valor é individual ou é a família. Ele coloca percentual, né? Pode ser para o grupo aqui, né? Em milhões, pode ser pessoas individuais. Tá? Se for pessoas individuais, seria a pessoa mesmo ganhando esse valor. Tá? Então, o que mostra aqui? Ó, 2003, classe A e B, média, alta e alta, 15 milhões, foi para 31 milhões, 28 milhões e 30 milhões. Então, houve um grande crescimento da classe média e média alta, só que se manteve aí num patamar, né, em milhões de pessoas, em 30 milhões de pessoas. Tá? Aqui é percentual, tá? Daqui a pouco eu disse que era milhões, aqui em cima é percentual, aqui embaixo que é milhões. 2003, 67 milhões de pessoas estavam na classe média, né? A classe C, passou a ser 116 milhões e passou a ser 115 milhões em 2018. Houve um pequeno recuo aqui em quantidade de pessoas, tá? Vocês sabem muito bem que a partir de 2014 para cá houve um recuo em vários segmentos sociais aí. E em 96, o que você tem? 96 não, desculpa. A classe D e E, que era 96 milhões, passou a ser 54, 62, e de 2017 para cá está tendo um aumento dessa classe. Principalmente nesse ano aqui, devido à pandemia, né? Muita gente deixou a classe C e passou de novo a estar dentro da classe D e E, devido ao desemprego que cresceu.
Tá, pessoal? Então, essas análises aqui é importante que vocês façam. Na hora que tiver um tempo, vocês olhem novamente esses slides, que o Enem geralmente cobra esse tipo de tabela, esse tipo de gráfico, né? E é bom que vocês interajam com eles para que vocês tenham como fazer a resolução. Esse exercício, então, vai ficar para vocês fazerem aqui durante o tempo de folga de vocês, tá? Quando vocês tiverem a folguinha aí, vocês façam o exercício, tá? Eu vou interromper a gravação.